Olá, turminha, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Nós vamos continuar de onde paramos na nossa última aula, para que todos vocês possam aí relembrar todo o conteúdo que está sendo estudado, tudo que está sendo visto aqui, para que vocês não percam, ok? Nós falamos aí sobre os fluxogramas, a finalização de cada um deles, sobre a velocidade, o tempo do trem, que nós estamos vendo aí a velocidade do trem. Tá? Ficou assim o nosso fluxograma, o último que fizemos, né? Então, agora nós vamos falar o seguinte, que nós vamos com o fluxograma que controla a velocidade do trem e o estado do cruzamento finalizados, vamos criar o fluxograma que controla o farol esquerdo e o farol direito. Então, colocaremos o bloquinho iniciar para começar o novo fluxograma. Então, o iniciar com a função iniciar. Então, o funcionamento do farol irá depender exclusivamente do estado do cruzamento. Colocaremos, então, um bloco decisão que identifique a mudança de estado e o bloco decisão fará a pergunta, o estado é igual a 1? Então, nós temos aqui no bloquinho decisão, estado igual ao número 1 e ok. Se o estado não for 1, o fluxograma deve continuar a verificar o momento que o estado for 1. Criaremos, então, um loop que faça essa verificação. Para isso, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão estado igual a 1 nele mesmo. Então, assim que o estado for 1, os faróis devem começar a piscar. Primeiramente, faremos o farol esquerdo ligar. Colocaremos, então, um bloco saída que ligue o farol esquerdo. Então, no nosso bloquinho saída, farol esquerdo ligar e ok. Como a sequência de acionamento das luzes irá ser executado quando o valor do estado for 1, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão estado igual a 1 no bloco saída, que aciona o farol esquerdo. Faremos o farol esquerdo ficar ligado por meio segundo. Colocaremos então um bloco aguardar que dê esse tempo. Então, nosso tempo aqui no bloquinho aguardar, número 0,5 e ok. Depois, iremos desligar o farol esquerdo e ligar o farol esquerdo. Aí, nós colocaremos, então, outro bloquinho saída que faça isso. Tá? Então, vamos na nossa janela de edição, farol esquerdo desligar e farol direito ligar e ok. Faremos o farol direito ficar ligado por mais meio segundo. E colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse tempo, tá bom? Então, nosso bloquinho aguardar, 0,5 e ok. E para completar a sequência, faremos o farol direito desligar, usaremos outro bloco saída que faça isso. Então, no nosso bloquinho saída, janela de edição, farol direito desligar e ok. Antes de continuar a sequência, precisaremos verificar novamente o valor da variável estado. Criaremos um loop que faça essa verificação e continue a sequência se necessário. Então, toda vez que a gente fizer uma ação, precisa ter a reação, para saber o quê? Se realmente está ocorrendo aquela função determinada. Com o fluxograma que controla a velocidade do trem, do estado, do cruzamento e dos faróis finalizados, iremos criar um fluxograma para controlar as cancelas. Colocaremos, então, um bloco iniciar para começar um novo fluxograma. Então, no nosso novo fluxograma, sempre iniciando com o botão iniciar e o OK. Para o funcionamento da cancela, precisaremos primeiramente verificar o valor do estado. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta. Estado igual a 1? Então, se estado igual a 1, na nossa janela de edição, ok. E se o estado não for igual a 1, o fluxograma deve continuar a verificar o estado. Para essa verificação, criaremos um loop. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar a resposta não nele mesmo. Se o trem começar a se aproximar do cruzamento e mudar o valor do estado, a cancela deve se fechar. Para isso, precisaremos de um bloco saída que faça o motor da cancela se mover para frente. Então, na nossa janela de edição, cancela frente OK. Como a cancela irá se fechar quando o valor do estado for igual a 1, iremos usar a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão estado igual a 1 no bloco saída que fecha a cancela.
Como a cancela demora 2 segundos para se fechar, vamos precisar manter o motor da cancela ligado por 2 segundos. Para isso, colocaremos um bloco aguardar que dê 2 segundos. Então, nós temos aqui aguardar 2 e ok. Depois do motor da cancela ter movido ela o suficiente para ela fechar, devemos desligar o motor da cancela. Para isso, colocaremos um bloco saída que o desligue. Então, nós temos aqui cancela, desligar e ok. A cancela deve se manter fechada até o trem cruzar totalmente o cruzamento. Quando isso acontecer, o valor do estado vai mudar para 0. Precisaremos, então, verificar o momento que o estado mudar para 0. Colocaremos um bloco decisão que faça essa verificação. Então, eu coloquei aqui estado igual a número 0 e ok. Se o valor do estado não mudar para 0, o fluxograma deve verificar o momento que isso acontecer. Criaremos, então, um loop que faça essa verificação. Usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta não do bloco decisão estado igual a 0 nele mesmo. Quando o valor do estado mudar para 0, vamos precisar fazer a cancela se abrir. Para isso, precisaremos reverter o motor da cancela. Usaremos um bloco saída para executar essa ação. Então, no bloquinho de saída, na janela de edição, nós vamos fazer o seguinte: cancela, reverso e ok. Como a cancela irá abrir somente quando o valor do estado mudar para 0, usaremos a ferramenta linha para ligar a resposta sim do bloco decisão estado igual a 0 no bloco saída que abre a cancela. Como a cancela levou 2 segundos para fechar, ela irá levar outros 2 segundos para abrir. Colocaremos, então, o bloco aguardar que faça o motor da cancela funcionar tempo suficiente para abrir a cancela. Então, aguardar número 2 e ok. Assim que a cancela tiver sido aberta, devemos desligar o motor da cancela. Usaremos, então, um bloco saída que faça isso. Então, no bloco saída, janela de edição, cancela, desligar e ok. Com a cancela aberta novamente, vamos ter que esperar o momento que o trem se aproximar do cruzamento, mudar o valor do estado e então recomeçar a sequência. Iremos então criar um loop que execute essa sequência infinitamente. Usaremos então a ferramenta linha para ligar o fim do fluxograma no início dele. Então, como ficaram os fluxogramas? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou aumentar aqui a tela para que você possa perceber aí como ficou o funcionamento. Então, nesse fluxograma aqui, ó, iniciar, atribuir estado igual a 0, atribuir velocidade igual a 100. Se percurso A ligado, resposta não, continua a verificação. Se sim, atribuir estado igual a 1. Se percurso B ainda ligado, ainda temos aqui a informação sim ou não, então tem que fazer aqui a pergunta, a verificação. Se sim, viremos então aqui para outra pergunta, que se a velocidade ela é mais do que o que estava sendo pedido no início, né? Se a velocidade é maior ou se é menor do que foi atribuído. Atribuir a velocidade igual a velocidade menos 100, menos 10, aguardar 0,3, e então começa aqui a pergunta novamente, né? Se o percurso D está ligado, resposta não, a verificação continua. Se sim, atribuir velocidade igual a 0, atribuir estado igual a 0, aguardar 4 segundos, atribuir velocidade igual a mais 10, aguardar 0,3, e se a velocidade não for suficiente, volta novamente aqui a pergunta, tá? E aqui o fluxograma recomeça a pergunta para que a velocidade e o percurso estejam ali de acordo, tá bom? Então, aqui nós temos do lado 2 independentes também, ó. Se estado igual a 1, então iniciamos se estado igual a 1. Resposta não, continua a verificação. Se sim, mandar farol esquerdo ligar, aguardar 0,5 segundo. E se não, mandar farol esquerdo desligar, farol direito ligar, aguardar meio segundo, mandar farol direito desligar e voltar aqui a pergunta, para continuar a verificação. No outro fluxograma, quando inicia-se, se o estado igual a 1 e a resposta não, continua a verificação.
Se sim, mandar a cancela à frente. Aguardar 2 segundos, mandar a cancela desligar e então, se o estado é igual a 0, a resposta não, continua a verificação. Se sim, mandar a cancela reverso. Aguardar 2 segundos, mandar a cancela desligar e continua aqui o loop no início, ok? Então, essa aí foi a operação dos trens que nós tivemos aí, podemos usar no modo manual, com o parar. Então, temos aí o total de 4 fluxogramas, né? E esses fluxogramas, 1, 2, 3, 4, eles servem para quê, gente? Temos aqui um pequenininho, né? Que é o do mandar o motor do trem em frente e velocidade. Esse pequenininho aqui faz uma grande diferença, porque ele acontece ao mesmo tempo que os outros, tá? Então, todos eles em paralelos, eles funcionam ao mesmo tempo. E isso é muito importante, tá bom? Essa funcionalidade desse sistema aí de uso de imersão, como se estivesse realmente acontecendo, traz ali uma ideia do que você pode ter na vida real, tá bom? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o curso de robótica. Nós acabamos de ver o ambiente simulador aí, né? E aqui no nosso curso de robótica, parte 1, nós vamos falar um pouquinho sobre os acontecimentos da nossa programação, sobre os nossos projetos, tá? Então, nós vamos ver aqui um pouco mais sobre os atuadores, sobre os nossos sensores, sobre a competição, montagem dos mini projetos, seguidor de luz, seguidor de linha, tá? Então, na aula dos atuadores, nós teremos a montagem do mini projeto robô automóvel. Na aula dos sensores, montagem do mini projeto robô detector de sombra. Na aula 3, na aula de competição, montagem dos mini projetores seguidor de luz e seguidor de linha. Na aula 4, servomotor, montagem do mini projeto robô separador de esferas. Na aula 5, controle remoto e sensor de obstáculo, montagem do mini projeto robô controlado remotamente e robô com frenagem PWM. Na aula 6, controlador de motores 3.7, montagem do mini projeto robô detector de obstáculos. Na aula 7, LCD, montagem do mini projeto cancela de estacionamento com mensagem no LCD e sinalizações por LEDs. Na aula 8, módulo Bluetooth, montagem do mini projeto cancela de estacionamento. Na aula 9, semáforo inteligente. Na aula 10, aquisição de dados. Na aula 11, simulação da estufa do microcontrolador, montagem do mini projeto janela automática. Introdução a variáveis, simulação da roda gigante com microcontrolador, mini projeto portão da roda gigante. Portão de garagem com variáveis, variáveis com servomotores e LCD e alguns tópicos avançados. Então, nós temos aqui tudo isso para a gente falar a partir de agora. Na nossa introdução na robótica, gente, é muito importante entender que o desenvolvimento da robótica surgiu da necessidade de se aperfeiçoar processos de fabricação, no sentido de melhorar a qualidade dos produtos. Com o passar dos anos, a robótica foi abrangendo diversas outras áreas, chegando até as nossas casas. É importante entender que um robô é qualquer tipo de sistema que controle um processo, seja uma garra mecânica, um portão automático ou até mesmo um elevador. Dentro da robótica, existem 3 pilares fundamentais: a estrutura mecânica, os dispositivos eletrônicos e a programação. A estrutura mecânica é responsável pela sustentação do robô e sempre deve ser impecável para que não se corra o risco de o robô desmontar. Os dispositivos eletrônicos são responsáveis pelo movimento e sinalizações do robô. Com esse recurso, é possível dar vida ao robô, mesmo sem programação. A programação controla o microcontrolador, que é o cérebro do robô. Através da programação, é possível, de forma inteligente, adquirir dados externos do meio no qual o robô está inserido e tomar decisões que definirão quais ações devem ser executadas e elaborar processos muito sofisticados. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui, tá bom? É importante entender que um robô é qualquer tipo de sistema que controle um processo, seja uma garra mecânica, um portão automático ou até mesmo um elevador. Que dentro da robótica existem 3 pilares fundamentais, tá? Que são a estrutura mecânica, que é o corpo,
os dispositivos eletrônicos, que é o cérebro, e a programação, que é a linguagem, tá bom? Então, muito importante isso aí. Microcontrolador Modelix 3.6. O microcontrolador Modelix 3.6 é um dispositivo eletrônico que une os 3 pilares da robótica e tem a capacidade de controlar um robô da mesma forma que o cérebro controla o corpo humano. Após construir a estrutura mecânica do robô e adicionar os dispositivos eletrônicos para que o robô tenha diversas funções, utiliza-se o Modelix 3.6 conectado a esses componentes elétricos. E, através da programação, define-se quais ações serão executadas e por quanto tempo devem permanecer ativas. O Modelix 3.6 pode utilizar dispositivos on-board e externos. Dispositivos on-board são dispositivos já integrados ao microcontrolador, onde não é necessário que seja feita qualquer conexão elétrica por parte do usuário. Dispositivos externos são dispositivos que devem ser conectados ao microcontrolador através da conexão por cabos, onde é necessária a intervenção do usuário. Para que sejam utilizados dispositivos externos, serão necessários alguns conceitos de eletrônica, como circuito elétrico, polaridade, conexões de cabo e curto-circuito. Um circuito elétrico é a conexão de diversos componentes elétricos, de modo a criar um caminho fechado entre os fios que conectam os dispositivos. Então, para que um circuito elétrico funcione, é preciso uma fonte de alimentação, como pilhas ou baterias, um consumidor de energia, que é um atuador, é impreterivelmente o circuito que deve ser um caminho fechado para que a energia circule. Veja um exemplo aqui na ilustração aqui abaixo. Energia circulando e energia não circulando. Nas figuras dos lados esquerdo e direito, utilizou-se uma pilha como fonte de alimentação e uma lâmpada como consumidor de energia. Porém, no lado esquerdo, o circuito está fechado, fazendo com que a lâmpada fique acesa. No lado direito, o circuito está aberto. Dessa forma, a energia não chegará até a lâmpada, que ficará apagada. Como podemos ver nas ilustrações do circuito elétrico, a pilha possui um sinal de positivo e um de negativo. Esses sinais correspondem à polaridade. A polaridade indica o sentido do fluxo da eletricidade ou corrente elétrica que circula pelo circuito. Alguns componentes, como o LED e o BIP, somente funcionam no único sentido de corrente, ou seja, se o positivo e o negativo não forem conectados corretamente nesses dispositivos, os mesmos não vão funcionar. A Modelix possui um padrão de conexões de cabos para que possa saber ali a polaridade dos dispositivos. No padrão Modelix, os atuadores possuem um cabo vermelho que corresponde ao positivo e um cabo preto que corresponde ao negativo. Esses cabos devem ser conectados em seus devidos lugares, respeitando a polaridade, para que possam funcionar. A única exceção são os motores, que, se conectados de forma inversa, apenas inverterão seu sentido de rotação. Por fim, devemos entender o curto-circuito, que um curto-circuito é muito perigoso e deve sempre ser evitado, pois pode causar choque elétrico, queimaduras leves devido ao aquecimento de componentes, ou até mesmo iniciar um incêndio. O curto-circuito ocorre quando há conexão do positivo com o negativo da bateria sem que haja um consumidor entre os polos. É ocasionado quando se liga um fio diretamente entre os polos ou quando se coloca a mão ou qualquer outro tipo de material metálico no circuito ou pinos do microcontrolador. Agora que temos uma ideia básica sobre eletrônica, podemos entender como fazer as conexões do microcontrolador. Tá bom, turminha? Então, aqui, ó, a partir da próxima aula, na próxima aula, nós continuamos a partir de aqui. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, tá? Na próxima aula, a gente explora um pouco mais aí sobre todo esse conteúdo que está sendo visto por vocês, para que possam entender melhor sobre as polaridades, sobre as formas de uso ali das peças, como funcionarão os projetos, que é um cérebro, que é ali uma linguagem, né, de programação inserida no cérebro, quais são as estruturas que são utilizadas, que receberão esse suporte, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.